Olá, este é o Catedrático Podcast, o catedrático do conhecimento das pessoas notórias, das catedráticas. E essa minha convidada é catedrática na música, no rock, no rádio, um monte de coisa que ela vai falar aqui. Nada mais, nada menos que Dani Mel, cara. Que prazer você estar aqui, cara. Tudo bem? Olha só como a vida dá voltas, né? Você me entrevistou, agora eu vou te entrevistar, cara. A gente sempre teve essa conexão, né? Ah. E, cara, vendo a sua... Puxei a sua capivara, né? Vambora, sem segredo. E aí, meu, você fez muita coisa na sua vida, né? Eu queria saber, assim, vamos... a Dani Mel do Velho Testamento, tá? O pessoal... Velho Testamento é Weissros ainda, não é Mel. Que é o seguinte, você já, desde pequena, já tinha essa inclinação para música, para comunicação? Sempre foi uma criança comunicativa, extrovertida, ou foi se transformando ao longo do tempo? Eu era uma menina tímida, mas eu queria ser Paquita. Olha, da Xuxa. Cara. Da Xuxa. Mas tudo que eu consegui ser foi Simonita. Eu fui assistente de palco da Simone. Foi uma experiência incrível. Eu tinha 16 anos. Sim. Eu tava no colegial ainda. E a Simone um dia ligou pra minha... Eu tinha ido no SBT deixar umas fotos. A Simone ligou um dia pra minha casa. E eu fui. Sabia nada de dançar. Fui. Fiquei lá 1 ano e meio. Do Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Simone. Minha mãe falou que depois... Clássico. Minha mãe me falou que depois desse dia... Não, aí depois era o show da Simone. Vem sorrir aqui com a Simone. E aí minha mãe falou que depois desse dia eu nunca mais fui a mesma, né? Foi assim a minha maravilhosa entrada no mundo da televisão. Das artes, tudo. Foi picada pela música azul, assim. Porque é uma coisa magnífica, né? Pra quem não sabe, quem vê, assim, acho que é uma coisa que liga a TV, tá pronto, né? As câmeras, os bastidores, tudo isso. Imagino que para uma criança, na sua idade, deve ter... Foi tudo muito mágico, assim. E nós, as Simonitas, a gente tem um grupo de WhatsApp até hoje, assim. Porque a gente era muito nova era outra época, era 89, então tudo podia ali. Mas foi muito bacana. Aí dali, eu queria ser, quase fui Paquita também, mas isso é uma outra história. Por pouco, porque eu levei a foto, aí no dia da final eu não tava lá. Aí muito tempo depois eu encontrei a Cida da Sunshine e falou, se você não tivesse ido viajar, você ia ter sido Paquita, enfim. E aí, eu entrei na faculdade muito cedo, também com 17 anos, na SPM. Encasquetei que eu queria SPM, Propaganda e Marketing. E aí fiz uns 2 anos de faculdade e falei, não sei se é isso que eu quero. Larguei, fui viajar. Fui para Fernando de Noronha, fui para Amazônia, fiquei viajando um tempo. Ano sabático ou anos sabáticos? Na verdade, aí eu comecei a falar, putz, eu comecei pro lado da música. Eu comecei a ensinar música... Ali numa creche, perto da casa dos meus pais, e levava o violão pra creche, ensinava música pras crianças, falei, eu quero... E paralelamente a isso, Rafa, eu já me meti no mundo do rock and roll, e eu comecei a trabalhar como intérprete de show também. Minha irmã era muito apaixonada pelo Sting, e um dia eu fui com ela no Hilton. Ela foi atrás do Sting, eu fui. E aí, era o show da Anistia no Brasil. Então, tinha Sting, tinha Bruce Springsteen, tinha Milton Nascimento. E eu fui no show com ela, fui fazer plantão no hotel. A gente conheceu o Sting, o Paulo Ricardo, que eu era muito fã, essa é uma história legal. E eu lembro que quando eu fui no show com ela, eu fiquei tão esmagada no meio das pessoas que para comer uma maçã eu tinha que fazer assim, ó. E eu vi umas pessoas andando de preto lá no palco, andando para lá e para cá. Eu falei, gente... Eu quero fazer o que essas pessoas fazem, eu quero estar lá. Sim. E aí eu comecei a ir atrás dos artistas, ir no hotel. Como que funciona aquela mise-en-scène toda. Aí eu fui atrás e de fato conheci o Morris, que é um cara super querido, assim, de palco. Meu primeiro show que eu trabalhei foi no Paul McCartney, aqui no Brasil. Eu nunca mais parei de trabalhar em bastidor de show. Então, quando eu estava viajando, nessa viagem que eu fiz, eu voltei
para trabalhar também no show dos Rolling Stones, no Voodoo Lounge aqui. Então, só para entender, antes de você se formar, foi que rolou esse lance de você ser intérprete desses caras todos aí, Stone... Foi indo, mas começou... começou... Só gente... Só que assim, as pessoas acham que você é intérprete do artista. Às vezes, vem uma entourage gigantesca ali, vem 100 pessoas. Sim. Então, eu lembro que o Paul tinha uma catering, uma cozinha vegetariana, porque a Linda ainda era viva. Então, muitas vezes, você não chega no artista, você trabalha na produção. Porque a produção sempre coloca um escritório, Sim. sei lá, vai ser no Morumbi, eles fazem um production office. E você fica lá com os gringos. Às vezes, o artista passa. E você precisa ter muito jogo de cintura, porque você tá ali trabalhando. Você não tá ali. Pra você tirar uma foto, você pode, mas você tem que saber a hora certa. Porque senão se queima. O lance é assim, fica amiga do segurança. Aí no último dia, se rolar uma brecha, você tira. Porque você está ali a trabalho. E isso é uma coisa que eu vi gente já sendo botada pra fora, em backstage de show. Porque uma das coisas que eu vi lá no seu currículo é seu inglês fluente. Isso começou quando, assim? Começou quando eu queria entender tudo que o Jon Bon Jovi cantava. Por causa dele? Eu achava que ele cantava pra mim. Por causa dele? Por causa dele. Na verdade, assim, eu tive uma base boa na cultura inglesa, que meus pais me obrigavam a fazer. Isso com que idade, assim, você começou a... Tinha o inglês da escola e na cultura inglesa com 13, 14. Obrigada, mãe. Eu agradeço eles até hoje. Mas o que eu aprendi a cantar mesmo, eu pegava um encarte dos discos e lia e falava assim, como alguém escreve isso? I'll be there for you, these 5 words. When you breathe, I wanna be there for you. Quando você respira, eu quero ser o seu ar. Eu falei, cara, ó que besta, né? E eu achava que ele cantava pra mim. Então eu aprendi a cantar todas as músicas do Jon Bon Jovi, aprendi a falar inglês. Por conta do cara. Por causa do Jon Bon Jovi, você acredita? E aí te levou para essa carreira ou favoreceu, né, de intérprete. Me ajudou, porque quando você é intérprete, ou você fala ou você fala. Você não tem muito como não falar. Se você não fala, você dá um jeito. Você, mesmo viajando, sei lá, eu que viajo pra caramba, você vai pra China, os caras não falam inglês, você não fala chinês. Você dá um jeito de se comunicar. Exatamente. Mas aqui foi isso. Foi isso que me levou, assim, eu aprendi a falar inglês com o Jon Bon Jovi, tanto que meu sotaque é super de New Jersey, por causa do Jon Bon Jovi. E eu nunca trabalhei com o Jon Bon Jovi, olha só que coisa. Eu vi aqui Guns, Paul, Stones, é uma lista, Ramones. Jethro Tull. E aí, você tem assim, com essa galera, você falou que nem todos você teve um acesso direto, né? Porque realmente, acho que hoje até é mais difícil do que naquela época, né? Muito mais, com a história do assédio, hoje você fala com o artista. E tal, né? Não, e o artista também, ele não sabe se ele pode te dar um abraço, porque qualquer coisa é assédio. Exato. Então. Mas assim, dessa galera que você teve a oportunidade de trabalhar, assim, você tem alguma história curiosa, alguma coisa assim, deles, assim, que você teve um contato direto e uma fofoca, sei lá. Não, uma fofoca não. Eu tinha uma história bacana comigo que aconteceu com o Bono, que se eu contar, eu não sei se você viu, assim, que não tinha um amigo ali pra eu falar, me belisca, me diz que isso é verdade. Lembra que eu te falei que você tem uma entourage, muitas pessoas. E aí o tio tava no Brasil, eu tava na produção. Isso que ano? 98, talvez, eu tava na produção no Rio e eu tinha acabado de gravar meu disco de criança. Eu levei as crianças pra creche. Câmera, vamos falar disso daqui a pouco. Mas aí, quando você acaba de fazer um trabalho, Rafa, eu andava com o disco tipo numa pochete, porque você fala, nunca sei quem que eu vou encontrar, então assim, o disco tava aqui. E eu tava trabalhando na produção, de repente vem um dos gringos e fala assim, Daniela, pode vir aqui comigo um minutinho? Falei, posso, tipo, só fui, né, assim, nos bastidores e tal. Do nada ele vira pra mim e fala assim, então, esse aqui é o Bono? Como se eu não soubesse. Essa é a Dani? Falei, nice to meet you. Eu queria que você ensinasse pra ele umas palavras em português. Pode ser? Eu falei, claro. Como? Oi? E aí o Bono tava ensaiando Desire, que ele ia cantar Desire com a bateria da Salgueiro. Ele falou, você pode me esperar um minutinho que eu já venho? Tipo, eu falo, o Bono perguntando se eu posso esperar ele. Eu vou falar, não, eu vou embora. Falei, claro. Aí ele ensaiou, ele voltou. Aí eu ensinei pra ele. E aí, galera, ganhem a Copa do Mundo pela Irlanda, porque a Irlanda tinha sido desclassificada nas eliminatórias. Ah, sim, pela França, aquele gol de mão. Você vai lembrar melhor que eu. E eu fiquei... Foi 99, então, tá certo. Viu? Não, 98. Foi 98, eu acho.
Isso aí faz tempo. Enfim. E aí eu lembro, Rafa, que tiveram duas situações. Primeira que eu tava ensinando português pra ele tava com aquele óculos vermelho. Eu virei pra ele do nada, ó que louca. Falei assim, Bono, can you take off your glasses for one moment? Tipo, se ele podia tirar o óculos. Porque nas minhas fantasias adolescentes, o pai dos meus filhos ia ter olhos azuis. E você queria saber se o dele era azul. Era azul, eu sabia que era azul. E o do John Bon Jovi também era azul. E o do Bono era azul. E eu queria ver. Porra, o cara tá aqui na minha frente. Era ele. E eu falei, can you take... Aí ele falou assim, no. Aí eu falei, toma, Dani. Quem mandou, né? Aí ele continuou falando as palavras em português. Aí, de repente, ele vira pra mim do nada e faz assim, ó. E o olho era azul. Sabe? E aí? Eu casei de filho, não, brincadeira. Aí, quando acabou a entrevista, ele foi super querido. E aí eu lembrei, eu falei, putz, meu CD de música, vou dar pro Bono. Aí eu dei, aí eu fui perguntar, Bono, do you have kids? Né, se ele tinha filhos, porque as músicas eram pra criança. Aí ele olhou pra mim e falou assim, why? Do you want to make some? Tipo, por quê? Você quer fazer alguns? Eu falei assim, não. Aí ele falou, beijou minha mão, falou, não, é brincadeira, tal. Pegou uma caneta e soletrou, ele soletrou pra mim o nome de cada um dos filhos dele e me pediu pra assinar o meu disco com o nome dos filhos dele. Eu falei, gente, eu tô dando autógrafo pro Bono e não tenho amigo, não tinha ninguém. Não fotografou? Nada. Eu tenho foto com o Bono, eu te mando depois. Fotos com o Bono eu tenho em 3 ocasiões diferentes, mas assim, não era época de celular, selfie, não, era foto. As fotos que eu tenho de máquina, de câmera. E não tenho um amigo, assim, pra falar, meu... Uma testemunha pra dizer que você não tá mentindo agora pra gente. Não, eu lembro. Tanto que o filho dele, o Ilaia, ele tem uma banda hoje que canta, ele era pequenininho, eram todos pequenininhos, eram crianças mesmo. Então essa é uma história... Que legal, muito legal, assim, eu já autografei o meu CD pro de Bono, música pro Bono. Olha que louco. Chique, então fala desse CD, assim, por que você teve a ideia? Cara, olha que carinha de criança, cara, olha aí. Foi influenciada pela Simone, pelo seu trampo no programa infantil? Por que você decidiu fazer um trabalho voltado para o público infantil? Porque quem te conhece a priori, né, fala Dani roqueira, tudo, não imagina esse seu lado do trabalho infantil, né? O que te moveu a fazer? E as pessoas, Rafa, é muito louco, elas não entendem, né? Como alguém que fez música para criança escreve um livro chamado Ainda Bem Que Eu Não Dei. A gente vai chegar lá, né? Porque mostra sua versatilidade, é claro. Você acha que, então, porque você faz música para criança, você não transa? Tipo, você não se envolve, não cai em roubadas de relacionamento? Todo mundo passa por tudo, vamos parar com a hipocrisia, exatamente, né? Eu ensinei música numa creche, eu levava o violão e com 5 acordes que eu conheço, Mi, Lá, Ré, Sol, eu ensinava música para as crianças. E aí, por exemplo, elas esmagavam a formiga com o dedo, eu falava assim, vou te contar um segredo, ela também sente dor, também sente medo, deixa ela ser feliz. Então, com tudo que eu ensinava lá, e eu tinha um cabelo muito comprido, assim, e aí eu levei as crianças para um estúdio, começaram a rolar várias músicas, Alô Estrela no Céu, que era sobre disco voador, e levei as crianças pro estúdio, gravei um disco, fui lançar no Jô. Eu vi. Aliás, o canal da Dani no YouTube, cara, tem tudo isso, cara. Um portfólio maravilhoso que você tem lá. Foi incrível, assim. Eu fui lançar no Jô, era a época que a gravadora abriu, eles estavam abrindo aqui no Brasil. Uhum. E aí eu assinei o contrato com a Abril, fiz show no Play Center. Olha que da hora. Saudoso Play Center. E eu achava que essa era a minha vida, assim, que eu ia viver de fazer música para criança. Era uma coisa que eu amava. Porque se você me encontrasse pequena, Dani, o que você quer ser quando você crescer? Eu ia falar cantora. Era a opção A, não tinha plano B. Era essa a opção. Artista sempre, né? Cantora, não tinha locução, não tinha nada disso, assim, não tinha um plano B. Aí a locução veio depois disso, mas assim, eu tenho o maior orgulho desse disco, assim, uma das coisas mais lindas que eu já fiz na vida. Não, e realmente é muito legal, cara. Eu pude ouvir e é um trabalho muito bem feito e com umas letras que não tratam a criança como débeis mentais, né? Fala de abraço de árvore, que é uma coisa que eu faço até hoje, assim, de abraçar a árvore. Ela te dá energia, ela te dá proteção, ela te dá fruta de montão. O rei que tava ali. Eu não tenho essa coisa de ser mimimi, mas assim, de por favor e obrigado. Eram coisas que eu acreditava mesmo. Não era mimimi, assim. Eu sou uma criança grande, então eu escrevia de
é como se fosse de criança para criança. Sim. Aí as crianças cantam no disco, as crianças falam no disco, falava de disco voador, alô, estrela no céu, falou que existe alguém. Lá em cima, extraterrestre, que língua você fala? No seu planeta tem bicho? E sorvete? Tipo, são coisas que eu achava legais de falar. Fazem parte tudo do mundo da imaginação da criança, né? A criança viaja muito. Eu amava, eu tenho um orgulho. Até hoje, eu tenho gente na internet que me procura. Faz um show. Faz um show. Não sei, você não pensa em fazer um negócio assim, Agora tem muito, né, desses artistas que estão voltando, tudo. Cara, sei lá, num Sesc da vida, fazer uma programação de teatro infantil. Eu já pensei. Ia lotar teatro, cara. Pô, o pessoal te conhece, curte o seu trabalho, cara. Dando e-mail no teatro, cara, pra criança. O pessoal ia se amarrar. Ia ser muito legal. E a gente, nos shows, no Play Center, a gente tinha... A gravadora fez umas fantasias grandes de ET, de formiga. Eles fizeram em escola de samba. Então, assim, tinha uns personagens... Era muito legal. Era muito legal. É uma paixão, assim. Eu tenho isso ainda dentro de quem sabe. Quem sabe. E quando você começou a descobrir que a sua voz era uma voz diferente, assim, para ser tão solicitada para publicidade e depois você foi para rádio, enfim, você usa hoje, a sua maior ferramenta de trabalho é justamente a sua voz, né? Quando que você descobriu que ela era uma voz que casava com a comunicação, especialmente com rádio, que eu acho que é a sua maior paixão, rádio? Eu amo rádio. Tem algumas paixões. Outra paixão é escrever e outra paixão é viajar. Mas rádio é uma delas, com certeza. Quando eu vi que eu não ia conseguir viver de música, eu falava assim, eu preciso ter um plano B. Eu morava com meus pais ainda e eu falei, bom, e aí? Eu preciso ter um plano B na vida. E aí eu fui fazer um curso no Senac, de radialismo em locução. Devo dizer que aprendi mais em 4 meses de Senac do que em 4 anos de faculdade. Então, mas aí só para entender, que a gente parou no... Você viajou, 2 anos de faculdade, viajou, e daí você volta, se forma... Volto, trabalho nos Rolling Stones. E aí se forma e depois faz esse curso do Senac ou... Me formo, acho que lancei o disco, depois que eu me formei, acho que em 96, aí lancei o disco, gravei, lancei o disco de criança, 98 fui no Jô. Depois que eu me formei, eu fiz... Nunca trabalhei com publicidade. E aí depois eu fui fazer um curso de radialismo e locução no Senac, um pouquinho antes de fazer o Caminho de Santiago de Compostela, que teve isso também. E eu falei, putz, eu não sei. Aí, não, é isso aí. Gravei o disco, fiz show no Play Center, foi super legal. E eu falei, beleza, mas eu preciso me sustentar disso. Não dá pra viver de música. Naquela época, se você não tivesse um programa na televisão, Sim. Tinha Mariane, Angélica, Xuxa, você precisava ter um programa na televisão. E aí eu falei, bom, e aí? E aí eu sempre gostei de ler muito, em voz alta. E eu fui fazer um curso de locução, mas sem muita... Eu não falava, eu quero... Eu fui fazer um curso. E eu aprendi muito nesse curso no Senac. Eu reaprendi a falar, porque é muito louco. A minha voz, você consegue falar, Daniela! Agora, se você vai pro grave, você ir achar esse grave da voz... Muita gente não acha, Rafa. As pessoas não sabem se ouvir. Não. Eu reparo muito, assim. As pessoas não gostam de se ouvir. Eu não gosto. Então... Eu acho minha voz esquisita e feia. Então, tem que aprender a se ouvir, mesmo que seja difícil. Eu lembro que eu pegava disco de música sertaneja, olha, do rock and roll. E eu pegava a música sertaneja e pegava a segunda voz. Não a do Leonardo, a do Leandro, a voz baixa, e ficava cantando com a segunda voz. Olha que legal. Pra entender até onde a minha voz ia. Minha voz não era assim, minha voz era muito mais aguda. Se você ouvir minha voz no disco de criança, ela era muito mais aguda. E aí eu redescobri a minha voz no Senac, gravei uma fitinha cassete, eles fazem um piloto com você, e eu falei, tá, mas e agora? Como é que faz pra entrar no rádio? Aí aquela batalha. Você ficou mandando currículo? Toquei na porta de um monte de rádios, levando fita cassete, e ninguém te atendia, assim, até furar a bolha é difícil. Mas aí eu comecei na Rádio Eldorado, fui cobrir férias, onde eu virei Daniela Drummond. E pra você que tá me ouvindo, tudo de bom, porque o Mel eu achava que era uma coisa muito infantil.
E aí eu inventei esse nome, de Daniela Drummond. Será que o poeta Carlos Drummond? Na verdade, porque meu sobrenome, Rafa, real, ele é Weissros, ele é polonês, com W, J. E eu falava, ninguém vai conseguir falar esse sobrenome. E eu fiquei com a minha irmã fazendo brainstorm, como que eu vou me chamar nessa rádio chique? Como que vai ser, não sei o quê. Aí a gente chegou à conclusão que ia ser Daniela Drummond. Aí no primeiro dia de rádio eu falei, oi, aqui é a Daniela Drummond, pra você que tá me ouvindo, tudo pomposo, de bom. Pomposo, hein, cara? Daniela Drummond é pomposo. Cara, meu chefe falou assim, você tá bem louca, pra você que tá me ouvindo, tudo de bom. Mas enfim, foi uma experiência incrível na Eldorado. Eu comecei cobrindo férias. E aí eu falei, bom, será que eu tenho um futuro aqui? Aí, como o locutor de quem eu tava cobrindo férias voltou, aí fui fazer o caminho de Santiago de Compostela. E aí, um ano depois, eu fui fazer um teste na Kiss. O meu amigo Ricardo Corte Real me falou assim, estão abrindo uma rádio nova no Brasil, estão procurando locutoras. Eu fui fazer um teste pra ficar uma semana. Eu fiquei 20 anos. Ficou um tempão lá, né? Fiquei 20 anos. Foi um sucesso o trabalho que você fez lá. Foi, acho que, onde você se consolidou, assim, como profissional, você acha? Eu me encontrei, né, na verdade, na Kiss. Porque rádio é uma coisa, publicidade é outra coisa. A gente vai chegar lá, né? Porque locução para publicidade é uma outra coisa. Pulo, mas é quase um pulo também, né? É um caminho meio que quase inevitável, assim, pela questão da voz. Mas o pessoal da publicidade não gosta muito de quem faz rádio, porque porque muita gente, Rafa, vamos lá, faz rádio. Olá, essa é a... Não vou falar, enfim. Você está ouvindo sem vir... Entendeu? A galera grita muito. E pra mim, o rádio sempre foi falar, conversar. Envolver, né? E conversar, uma coisa é falar com você assim, outra coisa é falar com você assim. E se eu falo com você sorrindo, você percebe do outro lado. Se você tá de olho fechado, porque rádio as pessoas... Eu fiz rádio muito antes de ter imagem, então a pessoa não te vê. Então você fala rádio sorrindo, é uma outra coisa. Entendeu? E aí... só que o pessoal da publicidade não sabe disso, porque muita gente faz rádio gritado. Então, muita gente que faz rádio não consegue furar a bolha da publicidade. Entendeu? Eu fui fazer um teste uma vez de Garnier. Chegou o Garnier Fructis. Algum outro deixa seus cabelos tão fortes. E tem que fazer sorrindo também. Tinha que fazer sotaque carioca. E aí eu comecei a levar as duas coisas em paralelo. Mas são áreas que não tem a ver uma... Conversam um pouco, mas assim, são muito diferentes. Porque para você fazer locução em FM... Hoje em dia, as pessoas, não sei se as pessoas sabem, você opera uma mesa de som grande. Eu vejo isso você lá na Transamérica. Você escolhe a trilha que vai falar embaixo de você escolhe as vinhetas, você coloca o break no ar, você faz tudo. Então as pessoas acham, o que você fica fazendo quando você escolhe a vinheta para a próxima música, porque você precisa ouvir o final de uma música, o começo da próxima música. E quem tem TDAH não consegue fazer uma coisa dessa. Então, as pessoas falam assim para mim, Dani, mas é só chegar lá e falar, não. Você precisa estar muito ligado, porque é muito botão. É muita função você tem que você exerce. Você tem que estar muito ligado, você tem que estar muito esperto, entendeu? Aqui a gente tá mais relax, mas quando você faz ao vivo, você faz tudo na mesa, o que é muito legal. Operar a mesa é tipo andar de bicicleta, depois que você aprende, vai. Mas no começo, você fala, eu não consigo, não vou conseguir fazer isso. Mas foi assim, então... Quando eu entrei na Kiss, meio que a gente inaugurou a Kiss aqui no Brasil, essa coisa de rock. Eu me encontrei lá. Foi muito... Tinha 89, né? Tinha 89. Mas a Kiss, Brasil 2000. Mas a Kiss realmente foi... Ela era muito... A 89 tinha um nome, mas era meio que... saía um pouco, né, do rock. Tinha programa de futebol. A Kiss já é mais... segmentada, assim, né? Pelo menos no começo. No começo era muito. A gente tocava raiz, as músicas do começo ao final, não falava em cima de música. Até hoje, porque hoje em dia a gente já fala na cabeça de música no final. Mas eu tenho uma coisa assim, porque na Kiss era sempre até a última nota. E foi uma galera que foi muito junto, assim, virou uma família. Aí eu saí para fazer televisão, voltei algumas vezes, fiz um programa lá com o Marcelo Nova também. Uma lenda, né? Rádio FX, foi muito legal. Foi muito legal. E uma das características do seu trabalho, assim, é a sua irreverência, né, cara? De onde que vem isso, assim? Você sempre foi uma
uma pessoa irreverente, com esse sorrisão tal, e de brincadas, tiradas, tudo. Como que é isso? Isso não aprende na escola. Não, eu acho que assim, quanto mais você for o que você é, mais verdade você vai passar para as pessoas. É isso, eu acho. Se você tentar ser uma coisa que você não é, nunca vai dar certo. Porque pra mim, eu não tô afim do 7, do médio. Eu tô afim do 10. Não quero ser boa. Eu quero ser muito boa. Então, às vezes, eu sempre penso assim, se eu vou contar uma história no rádio, sei lá, de qualquer música. Contei a AC/DC agora, no último Hora de Rock que eu abri. Eu abri com Highway to Hell, que é Estrada pro Inferno. Na verdade, que muita gente achava que era uma estrada que tinha a ver com demônio. E Highway to Hell, na verdade, foi uma estrada que existiu. Era Canning Highway, que é uma estrada na Austrália, que quando eles eram esse raiz, eles ficavam em turnê de banda, entra de um ônibus, sai de um ônibus, antes de eles serem famosos. E era uma estrada quente, entrava o sol no olho. E aí o Bon Scott, que foi o primeiro vocalista da banda, ele falava, isso é uma estrada pro inferno. O Angus Young, que era o guitarrista, falava, se algum jornalista perguntasse pra gente como era uma turnê da AC/DC, eu ia falar uma estrada pro inferno. Então assim, isso eu estudo, mas o jeito como você passa pro ouvinte, o jeito como você conta a história é que faz toda a diferença. Eu sempre penso em contar uma história como se eu estivesse contando para um amigo, para uma pessoa que não conhece. Não é todo mundo que conhece AC/DC, não é todo mundo que conhece a história das músicas. Mas você ouve a música, você nunca mais vai ouvir do mesmo jeito quando você ouve ela sendo contada contexto, de um jeito legal. Tipo, tem uma música do Twisted Sister, We're not gonna take it, sabe? We're not gonna take it anymore. O vocalista, o Dee Snider, ele ficou sabendo que no Chile, eles cantavam essa música por conta da sonoridade, We're not gonna take it, huevos con aceite. Eles cantam ovos com azeite. E aí ele foi pro Chile, um dia ele falou, como é que vocês cantam essa música? Huevos con aceite, let's go! Aí ele começou a cantar, huevos con aceite. Aí eu conto essa história antes de tocar música. É pra quem tá ouvindo, eu sempre penso nisso, Rafa. Sim. Em ficar, acho que você também, em ficar legal pra quem tá ouvindo. Informação, né? Entendeu? Então, e é uma coisa natural, eu gosto disso, entendeu? Tem gente que é mais séria. Então, assim, seja o que você é. E indo agora para Dani Crítica, assim, tem uma galera, né, mais Lá vem. purista tal, que fala que o rock nacional não existe. Você já ouviu várias críticas sobre rock nacional, imagina. Como que você avalia assim, essa galera que fala mal do rock nacional? Eu queria que você falasse disso. Muita gente acha que rock é uma coisa de velho, que morreu, que não se renova. Como que você enxerga o rock nacional? Você tem bastante amigos roqueiros brasileiros. Né, meu? Porque o que eu acho que assim, até os anos 90, eu sou muito suspeita, porque eu gosto muito de rock nacional. Quando eu era mais menina, eu gostava de ouvir RPM. Eu até zoo o Marcelo Nova. Eu falo, pô, que camisa de Vênus, cara. Banda boa RPM. Mas assim, hoje em dia, eu gosto de muita coisa. Assim, Ira, Camisa, Lobão. Nem me enfia nessa treta do Lobão. Com o Raul. Amo o Raul também. E adoro o Lobão. O Lobão é um cara super doce. As pessoas adoram bater nele. Ele é um cara, eu acho ele sensacional. Titãs. Eu gosto muito do que foi feito no Brasil de rock. É que hoje em dia tudo, né, tá meio ruim, assim. Na música, né? Ruim não, mas assim, pô, Rafa, a gente veio de uma geração, o Traje, Paralamas. Você tá falando dos anos 80. 80, 90, Raimundos, que foi bom. Até Nação Raimundos Zumbi. foi bom, Nação Zumbi, até ali pra mim foi bom. E as letras faziam sentido. Hoje em dia, o que tem de bom? Me diga você, assim, sem querer julgar alguma coisa específica, mas você sabe cantar alguma música de alguma... Eu vejo por aí, você sabe cantar alguma música de alguém novo? O rock nunca... Sabe por que o rock nunca vai morrer? Porque rock é atitude. Rock é você contestar, é você ir contra o sistema, entendeu? Ao mesmo tempo que falam isso, os shows estão lotados. Lotam, você não vê o Titãs no estádio? Sim. Mas assim, da galera que tá aqui hoje... Deve existir gente muito boa. Eu não sei, eu não sei. Eu vejo pelo que eu sei, eu não sei cantar nenhuma música, assim, dessa galera nova que tá aí. Mas do rock, como a gente conheceu, eu acho que não vai morrer nunca. Nunca. Enquanto existir
Enquanto você quiser, é atitude. Inconformismo, né? O rock sempre foi um jeito de você peitar, mas através da música. Você sempre colocava nas letras ali umas coisas meio embutidas na época da censura. Se passar, passou, entendeu? Pô, o Erasmo, que eu tive a chance de entrevistar, contou... Nossa, foi um dos melhores shows que eu vi na minha vida, foi do Erasmo. Mesmo? Você sabe que tem uma história, eu vou contar pra você, que é fã do Renato Aragão, que tem a ver... que tem a ver... Olha o corte. Olha o corte, vamos lá. Eu tinha o Erasmo, quando ele fez 80 anos, ele estava dando várias entrevistas, a gente entrevistou ele na Kiss. E eu tinha lido uma coisa dele que eu queria saber se era verdade, e é verdade. O Erasmo, quando ele viu que ele estava ficando careca, Rafa, ele começava a pintar a cabeça com canetinha pilô. Sabe aquela caneta pilô? O seu amigo Renato Aragão, nosso amigo Renato Aragão, falou pra ele, para bicho, para que isso faz muito mal. Tem muita química nessa canetinha pilô, para de fazer isso. Usa rolha de vinho. Como rolha? Sabe rolha em festa junina que faz bigode de rolha? Você coloca água e pinta com rolha e fica. E o Erasmo começou a usar rolha e começou a funcionar para disfarçar a calvície. Por causa do Renato Aragão? Por causa do Renato Aragão. Pode procurar essa história. Furo de reportagem, Dani Melchior. E você poder confirmar na fonte. Pô, eu falei, quando eu soube que eu ia entrevistar o Erasmo, a gente sabe que a gente vai entrevistar alguém muito importante, você começa a procurar umas histórias diferentes, não só a mesma coisa. O artista te respeita e te enxerga de outra maneira quando você descobre. E você descobre umas curiosidades. Eu falei, eu vou ter que perguntar isso pra ele, não é possível. E ele confirmou a história, assim, de um jeito bem Erasmo, rindo, falando. E aí ele falou que ele foi fazer um show, acho que no Sul, e que não tinha rolha. Ele pediu pro assistente comprar umas 3 garrafas de vinho, só por causa da rolha. Ele era louco. E assim, é um cara também muito à frente do tempo dele, né? O Erasmo... E a Roberta Close? Close nela? Será? Você perguntou isso? Não perguntei. Você entrevistou ele? Não, eu trabalhei no Sesc, né? Então eu tive a chance de contratar ele pra fazer aquele show que ele fez com uma banda, com uma molecada. Não sei se lembra desse show, foi um dos mais recentes dele, foi animal o show do cara. E aí, eu perguntaria, Rafa, eu vou te falar uma coisa, o que eu mais gosto de fazer na vida é entrevistar as pessoas, só que assim, eu faço um roteiro bom, e eu tento descobrir coisas legais, sempre com respeito, sem machucar, mas fala assim, ouvi dizer uma história, confirma pra mim se é verdade, e tem histórias, você poder confirmar a história direto da fonte, é muito legal. Por que você fez essa música? É verdade que essa música daí aconteceu isso? Essa música é muito legal. O próprio Marcelo Nova, quando eu entrevistei no programa recente para a TV Cultura, contou várias histórias do Raul, do último disco do Panela do Diabo, o Banquete de Lixo, eu acho, que a voz do Raul tava um fiozinho assim na música. E foi um primeiro take. Na época, acho que era o Peninha Schmidt que dirigia. É um registro histórico, praticamente, porque eles... Vamos regravar? Não. Vamos deixar assim. Então, você ter a chance de ouvir direto da fonte essas histórias é único, é muito precioso. Sim. Né? Você acabou se tornando amiga de músicos, artistas, porque você tem, como você falou, e eu vejo isso nas entrevistas que você faz, você consegue ser... não dura, mas sem perder a ternura, né? Você arranca as coisas de um jeito que talvez outras pessoas não consigam, pelo sorriso, pelo carisma, pela irreverência, pelo seu conhecimento, né? Você é uma enciclopédia, principalmente do rock. Essa galera, assim, você fez amizade com elas, porque você acaba criando uma respeitabilidade que pouca gente consegue, justamente por conta desse repertório todo que você tem. Não sei te dizer se... amizade, mas respeito, sim. Hoje em dia, quando eu quero entrevistar alguém e a pessoa sabe que sou eu, independentemente de onde eu estiver, a pessoa vai. Então, isso é muito legal, da pessoa entender que você tá lá para ajudar ela a divulgar o trabalho dela. Conheci um monte de ídolos meus. Imagina, a primeira vez que eu fui entrevistar o Paulo Ricardo na Kiss, isso é uma história legal também. Quando eu fui com a minha irmã no Hilton, que ela foi atrás do Sting, a primeira vez ela foi sozinha, atrás do Sting.
E ela deu de cara com o Paulo Ricardo. E eu era muito apaixonada pelo Paulo Ricardo. Todas as mulheres naquela época eram. Eu tinha 12, 13 anos. Aí ela falou assim pro Paulo Ricardo: quem tinha que estar aqui era minha irmã, não era eu. Paulo, se eu contar pra minha irmã que eu te encontrei, ela vai ficar desesperada. Aí ele falou assim pra ela: vou te contar um segredo. Você só pode contar pra sua irmã. Era muito auge do RPM, muito. Eu vou estar aqui amanhã, às 11 da manhã, porque eu tenho um encontro com o Milton Nascimento. Então, Fala pra sua irmã, vem com ela aqui amanhã. Imagina a minha cabeça, assim, de menina. Eu não consegui dormir aquela noite. Minha mãe quase enlouqueceu com a gente. No dia seguinte, a gente pegou um ônibus, foi até o Hilton, e eu botei a roupa que eu achava, né, mas... Cara, eu tirei um álbum inteiro de fotos com o Paulo Ricardo. Era aquela foto fotótica. E ele tava lá. Assim, eu tirei um álbum inteiro. No dia na hora marcada. Tirou um álbum inteiro de fotos comigo. Ele foi um querido comigo. Eu fui o sucesso da escola. Corta para 20, 30 anos depois. E fui entrevistar o Paulo Ricardo na Kiss. Aí eu fiquei pensando assim, leva ou não leva aquelas fotos para ele ver? Mostro que eu fui fã ou faço a... chique. Neutra, né? Tipo, vou manter a pose de jornalista isenta. Mas eu fiz os dois, Rafa. Eu fui jornalista isenta, mas eu levei as fotos e o Paulo, ele adorou. Ele falou, meu, que inacreditável. Ele não só adorou, como a primeira foto do álbum, que era eu sorrindo, assim, ele me dando um beijo, a gente refez a foto. Então eu tenho ela, sei lá, genial, 13 anos que depois. Legal. É muito, porque assim, eu não deixei de estudar para entrevista, não deixei de fazer as perguntas que eu queria fazer. Entendeu? Mas é legal ele saber que eu era fã. Você colocou seu molho ali na entrevista. Sim, assim, aí e você estudando, tipo, o Paulo quis ser baixista, ele falou, né? Eu achei que era por causa do Paul McCartney, também, mas foi por causa do Sting. Porque todo mundo ia pra guitarra, todo mundo queria ser cantor, eram poucos os que queriam ser baixistas. Então, a pessoa te respeita quando ela vê que você estudou sobre a vida dela. Isso faz toda a diferença. Então, assim, amigo, eu conheço e tenho respeito de muito... Pô, a Paula Toller, que é super difícil de falar. É difícil, né? Me deu uma entrevista de 2 horas. Foi incrível. Foi muito, muito, muito legal. Isso é um feito. É um feito. É um feito. Mas eu fui muito atrás. E você percebe, assim, quando a pessoa não quer falar de algum determinado assunto, né? A Paula não gosta muito de falar, eu acho, do relacionamento dela com Herbert Viana. Então você mostra que... Você vê que a pessoa não quer falar muito, você... Uma distância regulamentar, né? Mas no geral, eu fui pro Ney, com o Ney, deixa eu te contar, quando você entrevistou o Ney aqui também, o né? Ney é meio difícil, né? Mas difícil no sentido, acho que pela timidez dele, né? No começo, assim, e depois ele se solta. Mas ele é uma figura meio retraída, não sei se com você foi assim. Você sabe o que aconteceu comigo? Assim, eu batalhei muito pela entrevista com o Ney. Eu fiquei falando com o empresário do Ney, com o João Mário, muito tempo, né? Aí eu consegui entrevistar e a gente conseguiu marcar no Hotel Emiliano. A gente tinha 1 hora de entrevista, tá? No hall. Aí passou 1 hora, o empresário dele falou assim, bom, tá acabando o tempo, vamos se encaminhando pro final. O Ney falou, imagina, ela não chegou nem na metade do roteiro. Vamos terminar no meu quarto. Foi lá na recepção, avisou as meninas, levou eu, o câmera e a produtora. A gente ficou mais 1 hora no quarto do Ney até eu terminar meu roteiro. Então, assim, pra mim, Rafa... Isso é um troféu, né? Um presentaço, assim. E o Ney viu que, assim, a gente estuda, né? Ele, antes de virar famoso, ele fazia bijuteria com conchas que ele encontrava na praia. Ele era um hippie. A história dele com o pai dele. Teve uma história também, quando ele morou em Brasília ou Goiânia, que ele trabalhou com crianças num laboratório. Não sei se você sabe disso. Ele trabalhou num laboratório de análises clínicas. E ele cuidava, ele brincava com crianças que tinham HIV, que sabiam que ia morrer. Então ele levava essas crianças de cavalinho. E aí, quando ele perdeu muitos amigos com HIV anos mais tarde, ele tinha esse backup de tudo que ele viveu com as crianças para ajudar ele a segurar o tranco. Então o Ney é mais um exemplo disso, assim. Quando a pessoa entende que você estudou a vida dela, ela te respeita, vira uma troca muito
muito de igual para igual, assim, de pessoa para pessoa, Acho sabe? que esse é o maior segredo da entrevista, o estudo significa o respeito pelo cara, né? É. E aí ele vê isso e a coisa desenrola de uma maneira muito, muito legal. A gente que gosta de conversar, cara, é uma pessoa que tá aqui e tem a ver também com propósito, com o que você tá fazendo, por que você tá fazendo, entendeu? Então não é só uma coisa boa pra mim, é boa pra mim e pra você. Eu quero que você conte a tua E história. principalmente pro público, né? Porque o público vai ter que sabe disso e vai se inspirar nessas histórias, porque são histórias que de certa forma elas são inspiradoras, né? São. O difícil, e eu acho que não sei se já aconteceu com você entrevistar gente monossilábica. É, foda. Como é que faz, um Rafa? desafio, né? Então, É uma tortura. Quando a Ou de pessoa... gente que não consegue desenvolver, falar do próprio ofício, né? O cara é um cara genial na música, mas você fala não consegue construir uma frase para poder falar. Gente, no humor é super engraçada, quando vai falar de si, não é tão engraçada. Então, assim, isso rola. Então, o rádio te dá muito isso. Dá muita cancha. Muita. O rádio, como você opera também, você erra às vezes operando. Você aperta um botão, era para apertar outro. Se era para entrar uma coisa no ar, entra outra. Então, assim, conserta, depois você senta e chora. Você tem que ser muito rápido de entender o que tá acontecendo, depois você senta e chora. A pessoa também que é monossilábica, é isso também. É o mais difícil. Você tem que... É o mais difícil. É o mais difícil. E tem também as pessoas que falam muito. E aí você tem que dar uma vírgula pra pessoa, né? Você tem que levar a entrevista pra onde você quer. Se você deixa a pessoa ir pra onde ela quer, a entrevista pode ficar chata. E se perde toda, né? Não, porque ela te manipula. Exato. Então assim, ok, você quer divulgar uma coisa, eu te ajudo a divulgar. Mas assim, você tem que pensar em quem tá te assistindo. Eu quero contar uma história legal pra quem tá ouvindo, sabe? Falando de história legal, isso aqui eu acho que o que você fez, segura aí, foi uma das coisas... Segura aí. Senta lá, Cláudia. Isso aqui, ó... Você não pensa em fazer, tipo, palestra, coach de relacionamento? Penso, Rafa. Porque isso aqui é uma coisa genial, cara. Desandou, Rafa. Como que foi assim? Foi a partir de uma frustração, de várias frustrações, de várias histórias que você viveu e não deu certo, coisas que você ouvia de amigas e amigos. Como que surgiu a ideia dessa... E como que não virou um Nobel da literatura, gente? Mas vai virar. Vai virar, com certeza. Aguarde. Esse aqui é meu, depois eu quero uma dedicatória, eu vou pegar umas dicas. Eu vou recitar pra você, mas primeiro eu vou te contar. Não dá pra você escrever um livro desses sem ter passado por isso. Você sabe que essa trilogia circula até hoje na internet. Sim. Como se fosse do Luiz Fernando Veríssimo. Sim. O que me dá muito orgulho. Porém, você fala, não dá pra um homem ter escrito isso. Você precisa ter passado por isso, Total. entendeu? Então, de fato, aconteceu comigo, obviamente, aconteceu comigo. Eu saí com um cara, eu saí com uma pessoa. Biográfico, então. É muito autobiográfico, mas aí quando eu não quero falar, eu falo aconteceu com uma amiga minha. Mas não, é muito autobiográfico quando você sai com uma pessoa, sei lá, e o cara me convidou pra subir, conhecer as orquídeas na casa dele, me agarrou, enfim. E aí eu escrevi eu resolvi escrever, transformar em poesia uma coisa que aconteceu comigo. O ainda bem que eu não dei é quando você descobre que o príncipe é um babaca aos 45 do segundo tempo e resolve não dar pra ele. Tipo, você já tá ali envolveu, tal, quando vai, você... Não. Não, tudo bem você dá, porque assim, às vezes, tudo bem você sair, você transa na primeira noite, se você tá afim. O problema é que às vezes a pessoa quer pular muita etapa, porque quando rola a sintonia, rola. Neste caso, ainda bem que eu não dei, assim, você... Porque às vezes você vê que vai dar merda e você dá mesmo assim. Aí eu escrevi que merda que eu dei também, que faz parte de uma trilogia. O ainda bem que eu não dei começou quando... É isso, você descobre que o cara é um babaca, eu peguei minhas coisas e fui embora da casa dele. Aí eu comecei a escrever. Ainda bem que eu não dei, ainda bem que não rolou. Não foi dessa vez que o seu jogo funcionou. Imagina se eu tivesse dado, acreditado no seu tipinho apaixonado. E hoje você mal falou comigo? Imagina se eu tivesse liberado. Não adiantou seu jeito meloso, implorando pra eu ir te ver, se achando, gostoso, crente que eu ia dar pra você. Mas ainda bem que eu não dei. Ainda bem que não rolou. Não foi dessa vez que seu jogo funcionou. E você ia assumir sem motivo. E eu ia achar que o problema era comigo. Quer saber? Vou desencanar. Não tô nem aí pro telefone tocar.
Agora você que fique na vontade e nem adianta insistir. E quando teus amigos perguntarem, encara e diz não, não comi. Ainda bem que eu não dei, ainda bem que não rolou. Se situa, meu bem, joga limpo que eu dou. Palmas para Dani Mel, cara. Palmas para Dani Mel. É isso, são rimas, mas contando uma história. E antes do meme, né? Porque agora tá aquele negócio lá de quem casou, casou. Quem não casou... tá tendo uma crise. Rafa, existe de homens, as mulheres estão falando disso, né? Não, tá. Primeiro que assim, existe uma diferença entre ainda bem que eu não dei, ainda bem que não rolou. Isso, para. Senta. Uma coisa é comportamento, é você falar o que acontece com você. Outra coisa é baixaria, entendeu? É bastante isso aqui diferente. É poesia, isso total. É poesia. E aí depois eu fiz, ainda bem que eu dei também, porque para as pessoas não acharem que eu sou mal comida, porque eu gosto de dar, mas tem que ter a ver no momento certo, na hora certa. Ainda bem que eu dei, tudo lindo, tudo zen. Só uma perguntinha, foi bom para você também? Porque rola. Então, hoje o mundo está muito desencontrado, sim. Então, ele continua atual, o livro. É impressionante, assim. Total. Tem a trilogia das Mulheres Verdes, Mulher Alface, Mulher Rúcula, Mulher Quiabo, Homem Mosca, Homem Satélite, Homem PF. Eu comecei a transformar em poesia. E o Nelsinho Mota escreveu o prefácio, falou, faça um livro. Eu fiz um livro, lancei. Tenho o maior orgulho também desse livro. Trabalho incrível. Cara. Eu acho que o mundo tá muito desencontrado. Muito. Você quer saber como é ser mulher solteira? Uma mulher hétero solteira tá difícil. Mas vou te falar, pros homens acho que também tá difícil, sabia? Eu acho que as mulheres se empoderaram tanto, a mulher ficou tão empoderada que os caras se perderam, não sabem como agir. Você não sabe se você pode fazer um elogio, porque senão vai ser assédio. Então, assim, eu tenho... Você me diga, né? Eu tenho muito amigo homem que pensa assim. Sim. Quando você lançou esse livro, a gente está falando de um país que é machista, né? Sim. Você sofreu críticas Veladas. Por essa obra, de falar tão abertamente, de expor tudo isso. Como que foi a reação da crítica? Eu fiz um clipe. Especializado. Eu fiz um clipe de Que Merda Que Eu Dei. Depois, se você quiser, você bota um trecho. Eu fui atrás, Rafa, de um monte de caras pra dublarem a minha voz. Sabe? Tipo aquele Freedom do George Michael. O clipe de Que Merda Que Eu Dei tem o Zé do Caixão. Nossa, só isso. Só. Todo mundo cantando Que Merda Que Eu Dei, Mojicão. tá? Mojicão. Tem os meninos do Pânico, o Carioca e o Ceará. Tem o Rodolfo Gamberini. Tem o Andreas Kisser, do Sepultura. Tem o goleiro, o Marcão, do Palmeiras. Eu queria o Rogério Ceni, eu até fui pedir pro Rogério Ceni, ele falou, não posso. Muito careta. Eu não posso. Mas ele foi fofo comigo, me recebeu super bem. Mas ele falou, imagina se eu tomo um gol, o estádio todo vai gritar, que merda que eu dei. Eu falei, porra, Ceni, genial. E o Marcão fez, na verdade. O Marcão, ele falou assim, eu aceito fazer se a minha mulher deixar. Aí eu fui falar com a mulher dele. Eu fui explicar o que era. E acho que ele não sei se ele tinha noção que ela ia deixar. E na época, eles tinham uma filha de 6 anos. E eu dei o meu disco de criança pra filha deles. O dia que eu fui gravar com ele, porque eu falei, sua mulher deixou, você vai ter que fazer. Aí eu dei o disco, ele falou, Dani, minha filha não para de ouvir seu disco. O que eu vou falar pra ela quando ela crescer e me ver cantando no seu clipe? Falei, se vira, ela é mulher, já vai aprendendo desde cedo que tá cheio de cara babaca, já vai instruindo desde pequena. Não, é totalmente educativo, tinha que estar nas escolas esse livro aqui. Então, e aí eu fiz um clipe, e o que eu senti, respondendo a sua pergunta, Rafa, é que existia um preconceito velado. Em muitos lugares eu não consegui divulgar o clipe, apesar de ele ter sido incrível, eu não consegui dar entrevista, porque existe um machismo velado, sim, mas hoje em dia menos, né? Acho, não sei. Mas eu acho que seria uma coisa, um caminho interessante, cara, você investir nesse lance de que hoje as pessoas estão buscando isso, né? Coach, gente que orienta, porque as pessoas, eu vejo, muita gente está perdida, assim, nesse modelo que você falou, né? Tanto para o homem quanto para a mulher. Então você podia fazer essa consultoria. Eu vou fazer um podcast, para todos os sexos. Eu acho que as pessoas, eu acho que assim, eu sei o lado da mulher, mas ao mesmo tempo, eu não gosto do mimimi, da coisa muito feminista. Tem gente, eu tenho amigos que falam para mim que as mulheres se ofendem se o cara paga a conta, se o cara abre a porta do carro. Eu falei, imagina, cara, tudo que eu quero é um cara que paga a conta. Às vezes você sai, então, e o primeiro jantar, quem paga a conta? Aí você divide? Eu sempre vou me oferecer para dividir, mas o cara tem que
aceitasse, ou ele tem que pagar tudo. Então hoje tem uns caras que a gente fala que são os princesos. Hoje ficou muito fácil para os caras. Eu vejo que tem tanta mulher bacana, tem tanta opção para os caras, que ficou difícil ser uma mulher hétero. Não. Eu tenho muita vontade de falar sobre isso, porque é muito fácil pra gente também falar e não ouvir o lado dos caras. Porque eu acho que os caras também ficaram meio sem saber como agir, né? Defensiva, né? Se eu ofereço pra pagar conta, ela vai achar que eu sou machista. Se eu não pago, se eu não convido ela pra subir, ela vai falar que eu sou viado. Eu já tive caras que me falaram isso, assim. Simplesmente eu não tava afim da mulher. Eu não tava afim. Aí ela espalhou pras amigas delas todas que eu era viado. Aí não dá também. Então, assim, o que eu sinto é que tá muito desencontrado. E falar disso, Rafa, com humor, é o maior caminho. É o caminho, entendeu? Porque você transformar. Eu fiz mulher alface, mulher rúcula, mulher quiabo. A alface é toda bonitinha, boazinha, não dança sozinha, não bebe caipirinha, sem sal. E aí eu fiz, né? Mulher alface sem naipe, nota 0 pra você. Coitadinho do cara que um dia for te comer. E aí tem a rúcula, que é mais ardidinha. Aí tem a quiabo, que é mais escorregadinha. Então, eu fui transformando tudo numa saga. E é fácil de encontrar com você, na livraria. Ele foi lançado pela Matrix Editora, na época. Aí que da hora. Então, quem sabe o Bem relance. Então, a gente precisa resolver se eu vou voltar a fazer show de música para crianças. Cara, tem tanta coisa que acho que depois dessa entrevista, Danimel, primeiro te agradecer, que eu tô muito feliz de te reencontrar. Sei como que passa aqui, o catedrático, ele é curtinho, porque assim, o que a gente vê, tem esses caras que faz uma novela, né? Daria pra fazer uns 15 episódios. Daria, fácil. Seu, né? Mas eu acho que você tem que fazer um podcast. Primeiro de tudo, ter o seu podcast da Dani, sei lá, você é super criativa, você inventa um nome qualquer. Você pode fazer esses temáticos com séries sobre relacionamento, depois pro público infantil e vai nichando. Vamos. A plaquinha ali da nossa... Por que o seu chama catedrático? Catedrático. Posso te entrevistar? Porque assim, na faculdade eu fiz agora mestrado na ESPM, né? Você fez? E aí eu fiquei empolgado com os professores. Falei, cara, esses caras têm uma trajetória tão rica, né? E ninguém entrevista eles, né? E você tá entrevistando os professores? Eu entrevisto todos os professores. Você tá aqui porque você é, de certa forma, uma catedrática. Olha! Como eu disse aqui, catedrática da voz, do rádio, da música e do rock. Uau! Né? De certa forma, o seu trabalho é um trabalho educativo. Né? Sim. Isso aqui é um trabalho educativo e isso aqui você pode ter certeza que também formou e está na memória afetiva de crianças, né? Você sabe que eu encontrei as crianças da creche que eu levei para o estúdio para gravarem comigo, cresceram, me acharam no Instagram e me escreveram mensagens lindas. Exato. Assim, que às vezes a gente não sabe como que o nosso trabalho chega nas pessoas e forma as pessoas. Marca né? as pessoas de uma maneira assim que me emociona muito, muito, Rafa. É muito quando lindo. a gente tem um microfone, a gente tem uma puta responsabilidade, né? Porque a gente não sabe quem tá do outro lado ouvindo a gente, né? Mas sempre tem alguém. E alguém que se inspira, né? E você por ser mulher, né, por ser transitada no rock, ser tradutora, fez tanta coisa que você fez, você pode ter certeza que alguém, sei lá, no rincão do Brasil, tal, que às vezes nem aparece, mas está hoje fazendo qualquer coisa, motivado inclusive pela Isso é muito legal. Pela sua caminhada, né? Isso é muito legal. Quando eu fui para Noronha, porque eu tenho um lado também, a gente nem falou, eu gosto de viajar bastante e para lugares assim, né? Quando eu tenho amigos em Noronha também. Tem uma rádio lá incrível, que é a Rádio Golfinho. Sempre que eu vou pra lá, eu vou pra Rádio Golfinho. Então é muito legal você ir pra esses lugares, conhecer esse lado B, sabe? Sim. Do Brasil e conseguir levar a tua mensagem pra essas pessoas. Porque a gente tá aqui no meio do caos, no meio de São Paulo. Você não pode perder a tua essência no meio disso tudo, né? Então você conseguir falar qualquer coisa, mas sem perder a tua essência, quem você é, isso pra mim é o mais incrível de tudo, né? Dani, fala aqui pro pessoal suas redes sociais. Ai, a rede dela é bem legal, além de ter fotos das viagens que ela faz, do trabalho, tem foto dela com celebridades, tem as celebridades com essa celebridade, tem várias, o portfólio dela tá todo lá, e ela, cara, você manda mensagem, ela responde, viu? Eu respondo. Então, isso é uma coisa legal, eu respondo todo mundo, Rafa. Você é uma das pessoas mais legais do showbiz, eu vou ter que falar isso aqui para as pessoas dos que eu conheço, assim, tô há 20 e poucos anos nessa estrada, tem uns chatos, mas Danimel é uma pessoa muito legal, então quem quiser te encontrar,
Qual que é o seu arroba? Eu gosto de você porque você vai atrás. O meu arroba é @DaniMelW. E o que eu queria te falar é que, assim, eu respondo todo mundo mesmo. E uma coisa que eu faço é que sempre tem um ou outro engraçadinho que cortam o caminho, né? Eu respondo, você é linda, ok. Mas tem uns caras que falam assim, vou lamber a sua barriga, por exemplo, tá? Aí, você sabe o que eu faço? Em vez de bloquear, não. Em vez de bloquear, eu falo assim, olha o respeito, rapaz. E aí o cara fica tão assim... Ai, Dani, desculpa, não sei o quê. Eu não bloqueio, tipo, tô te dando uma chance. Porque se você bloqueia, Rafa, ele vai fazer isso com outra pessoa. Se você fala, olha o respeito, rapaz, ele não vai mais fazer isso com você e vai pensar 2 vezes antes de fazer. Então, assim, eu de fato respondo todo mundo. E muita gente fala, nossa, você me respondeu. Porque, pô, eu já fui fã. Eu sei como é legal ter alguém do outro lado que te responde, entendeu? Então, eu acho que é um mínimo, é você ser de verdade, entendeu? Sim. Porque... fama por fama, não me interessa. Dani Mel, e este é o Catedrático, cara. Acompanhe ela e os próximos episódios do nosso podcast do Saber. Beijo, Rafa. Obrigada. Fecha nela. De óculos ou sem óculos?